A paz, irmãos. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé na presença do nosso Senhor. Com certeza Ele está aqui, amém? Amém. Ele está presente. Quem está preparado para receber hoje o Espírito de Deus no seu coração, amém? Eu não sei, eu estava conversando com o pastor, eu preparei uma palavra totalmente diferente do que eu vim falar hoje. Mas eu tinha feito todo um esqueleto antes, né? E quando eu fui preparar a palavra em si, Deus me direcionou para outra coisa. Então eu não sei como você está essa noite, como está o seu coração, como você veio para cá. Com certeza Deus te trouxe para esse lugar nessa noite, porque Ele tem uma unção especial nessa noite para você, para o seu coração. Com certeza Ele vai te trazer cura, vai te trazer a paz se você não está em paz, vai te envolver com o seu amor, amém? Então a palavra que eu vim trazer hoje, ela tem a ver com proteção. E com certeza é Deus que nos protege diariamente. Então eu queria que você abrisse a sua palavra em Salmo 91. A palavra diz: sobre a sombra do Altíssimo, começa esse salmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Baluarte quer dizer lugar seguro. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sobre suas asas estará seguro. A sua verdade é paves e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, amém? Somente os teus olhos contemplarás e verás os castigos dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem. Amém? Então esse é o nosso Deus. É o Deus que nos protege, que nos ajuda, que nos apoia, nos socorre, cuida de nós, nos preserva, nos abriga, nos resguarda, nos acolhe e nos agasalha. Esse é o significado da palavra proteção. E é tudo o que nós vemos nele, amém? Que essa noite vamos orar então. Pai, na tua doce e maravilhosa presença, Senhor, nós nos colocamos diante de ti. Senhor, o Senhor que sonda os nossos corações, Pai, que o Senhor tenha liberdade nessa noite para ir lá no profundo do nosso âmago, Pai, para que o Senhor possa ver aquilo que nós estamos realmente precisando, que a tua paz seja derramada sobre nós nessa noite, Senhor, que toda aflição saia dos nossos corações, Pai, e que somente a tua paz e o teu amor transborde sobre nós nesta noite, Senhor. Pai, estamos diante de ti com o coração totalmente aberto, Pai, para que a sua unção seja derramada sobre nós nesta noite, Senhor. Nós queremos glorificar e abençoar o teu santo nome, Pai, que o nosso louvor seja verdadeiro a ti, Pai. E que aqui as pessoas que vieram buscar alguma coisa possam sair daqui cheias do teu Espírito Santo, Pai. E que esse Espírito as acompanhe
Muito boa noite a todos, a paz cristocêntrica a todos, amém? Aleluia. Deixa eu me recompor. É uma alegria no meu coração tão grande, de todos os domingos, como nós já fazemos há muitos anos, estar mais uma vez reunidos como igreja, como corpo de Cristo. E no domingo passado nós tivemos a comemoração de mais um ano da nossa comunidade, e nós viemos para cá no finalzinho da tarde, entre 6 e 6 e meia, nós viemos guardar as coisas aqui, e demos uma pré-ajeitada nas cadeiras, no som, montou-se a bateria. E aí, ali na porta, comentávamos eu e o Ricardo, como é estranho, esse domingo, nós sabíamos que íamos para casa, sendo que era para a gente estar chegando aqui, E eu comentei com ele, uma certa vez, que eu e a Alice e a família, Rebeca e o Luan ainda eram pequenos, pré-adolescentes, e nós fomos no aniversário de um filho de um amigo nosso, e o aniversário foi almoço, já começou um pouco tarde, e era um domingo, e ele insistiu muito para que a gente fosse, e nós falamos, olha, nós vamos, e quando der um certo horário, nós vamos embora para casa para tomar um banho, para podermos irmos à igreja, no caso aqui, virmos à igreja, E o horário foi se estendendo, e não corta o bolo, e sai antes de cortar, e olha, nós vamos embora, você pode ficar tranquilo. Não, vocês não vão, nós vamos cortar o bolo já. E segurou a gente, segurou. Enfim, deu o horário de cortar o bolo, não dava mais tempo para a gente ir para casa, E eu me lembro que nós já estávamos com um traje razoável para virmos aqui, nós estávamos indo no aniversário, num domingo à tarde, e nós viemos direto para cá, assumindo esse compromisso, de se fazer presente no corpo, de estar presente no corpo. E isso nós passamos, de certa forma, para os nossos filhos em atitudes, em ação, porque eles observaram isso. Nós fomos para a festa e nós viemos, nós preferimos, nós escolhemos contemplar e adorar no corpo, junto com a comunidade. Então, é diferente quando a gente tem o domingo livre, E nós achamos bem diferente a gente, ao invés de estar chegando aqui, nós estávamos indo embora. Mas o que eu quis ressaltar com essa nossa trajetória, com a trajetória da família, é que nós estamos sendo espelho sempre de alguém, Quer a gente queira ou não, sempre vai ter alguém nos olhando, sempre vai ter alguém desejando se espelhar em nós. E quando se trata de pequeninos, amados, de filhos, de netos, Eu daqui a pouco aí nós vamos ter um neto em nome de Jesus. Isso deve estar bem vivo no nosso coração, esse sentimento de quem quer manifestar sempre aquilo que nós temos de melhor, principalmente nascidos de novo, que somos espírito, vivificantes. Sempre vai haver alguém, não no sentido de cobrança, não é isso, é no sentido de manifestarmos quem nós somos. Então, que a nossa trajetória seja sempre voltada para observarmos a nossa importância no corpo, o nosso compromisso com o corpo e a nossa doação com o corpo. O quanto nós nos doamos. O corpo não é só essas pessoas que aqui estão. A igreja não é e nunca foi essas paredes, é muito mais que isso, Mas é um local onde nós nos reunimos, é um local onde nós assumimos compromisso e que nós possamos sempre dar o nosso melhor, que nós possamos sempre termos a nossa consciência, que é o mais importante, tranquila para com Deus, amém?
Então, só queria fazer essa ressalva. Uma gratidão imensa a Deus pelo privilégio de juntos podermos adorá-lo em espírito e em verdade, fazendo parte do mesmo espírito. Nós todos, como igreja, fazemos parte do mesmo espírito. Amém? Vamos estar lendo a palavra de Deus em Hebreus 2, que é o tema nosso desse ano. É o tema nosso desse ano, Hebreus 2, verso 1. Quem já decorou? Já tem bastante gente aí que ergueu a mão. Nós falamos que todos os anos Deus nos dá um tema e todos os anos nós temos a oportunidade de decorar pelo menos um versículo por ano, né? Então, Hebreus 2, 1, na minha versão, não sei se é a mesma, eles não colocaram lá, né? Eu olho sempre, eu me engano ali. Hebreus 2:1 diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amado e glorioso Pai, na Tua bendita e maravilhosa presença, ó Pai, nós Te louvamos por Tuas verdades. Sabemos que a Tua palavra é a verdade, ó Pai. Sabemos que a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo é a verdade. Contamos com a ajuda do Teu Espírito Santo para cada dia mais nos apegarmos a estas verdades e por elas sermos guiados e conduzidos no Teu amor. Te agradecemos, ó Deus, o privilégio de termos à nossa disposição as verdades do Teu Espírito, Pai. Te agradecemos, ó Pai, o privilégio de sermos conduzidos e guiados pelo Teu Espírito. Pedimos que o Teu Espírito, todos os dias, nos conduza diretamente para as Suas verdades, ó Pai. E que quando nós ouvirmos as Suas verdades, estas verdades criem raiz em nós, para que nós possamos cada dia mais sermos governados e dirigidos por Tuas verdades, ó Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Existem verdades a serem apegadas por nós. Verdades que nós já ouvimos e verdades que nós precisamos diariamente, constantemente, nos apegarmos com firmeza a elas, com o propósito de não nos desviarmos das verdades. E esse tema já tem alguns dias que nós não fizemos a leitura dele, né? Nas quintas-feiras nós estávamos fazendo a leitura. Aos domingos, praticamente todos os domingos, nós estamos lendo esse tema, mas ele não é o tema central da mensagem. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia ou ligasse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 2:5, primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, verso de número 5. Este será o tema, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, da mensagem que nós vamos desenvolver nesta noite. Então, 1 Coríntios 2:5 diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu gostaria que nós ficássemos em pé, um minutinho só, bem rapidinho. Não é o nosso costume, nós não temos esse costume, né? Mas para que você desperte, estique um pouco as costas aí, quem pode, né? Esse versículo está dizendo para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, vamos fazer um exercício junto.
Diga assim: para que a minha fé não se apoie em sabedoria humana. Agora vamos dizer assim: o poder de Deus sustenta a nossa fé. Nós colocamos de um modo generalizado, né? A nossa fé. Agora coloque a mão no seu peito assim, como aquela pessoa que diz: deixa para mim. Você já viu o lateral direito? Deixa para mim, né? Tem uns jogadores bons de futebol aí, quando diz a hora do pênalti, né? Bate assim, ó, deixa para mim. Então nós vamos dizer assim, ó: o poder de Deus sustenta a minha fé. Vamos de novo. O poder de Deus sustenta a minha fé. Amém. Vocês estão de parabéns. Venha sentar. Nunca vi um coral tão perfeito. Glória a Deus, viu? Foi muito bom. Quando nós lemos Hebreus 2:1, a palavra diz que existem verdades que nós ouvimos, existem verdades que nós devemos nos apegar. E qual é a verdade da fala que nós acabamos de falar? Nesta fala existe uma verdade, e a verdade é que a nossa fé, ela é sustentada por um poder, pelo poder de Deus. É o que diz o versículo de 1 Coríntios 2:5. A nossa fé não se apoia, não se baseie, não se sustente, não se apoie em sabedoria humana, seja a minha sabedoria ou seja a sua. Se você apoiar a sua fé na minha sabedoria, ela é humana, ela pode falhar, e ela falha. E se você apoiar a sua fé em você mesmo, você também pode falhar. A fé nossa deve estar sempre apoiada no poder de Deus. Então, qual é a verdade? Que existe um lugar onde eu devo apoiar a minha fé, aonde a minha fé é sustentada, aonde a minha fé tem uma segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é na sombra do Onipotente que ele descansa. Olha só. Então, quando nós olhamos para a palavra dizendo, existe verdadeiramente algo que sustenta, que segura, que guarda a nossa fé. Mas como nós gostamos que as pessoas pensem, e você é livre para isso, você deve pensar, deve questionar, deve perguntar, deve raciocinar, e para isso que nós temos essa cachola, né? E eu gostei esses dias que uma menina fez várias perguntas para mim, e uma fez várias perguntas para o Heitor, né, o meu genro. E esses dias nós nos encontramos e eu disse para ela: olha, são nas perguntas que nós obtemos as respostas. Então, quando nós não nos calamos, nós buscamos as respostas, elas vêm. Então alguém pode dizer assim: olha, mas eu não consigo ver esse poder que sustenta a minha fé. Eu não consigo pegar esse poder que sustenta a minha fé. Eu não consigo sentir esse poder que sustenta a minha fé. Alguém pode até dizer: eu não consigo nem sequer viver esse poder que sustenta a minha fé. E agora? Aí nós vamos dar um aviso para os desavisados, né? Segura o desavisado, que o fato de nós não vermos, o fato de nós não pegarmos, o fato de nós não sentirmos, o fato de nós não vivermos, não altera em nada
a existência do poder. Quer você veja, quer você pegue, quer você não pegue, quer você sinta, quer você não sinta, isso não altera em nada a existência do poder. Ele continua a operar, ele continua a atuar, não muda em nada. Mas existe um fato muito importante: o fato de não se crer, aí sim altera. Quando não se crê, o que ocorre é o não desfrutar deste poder. Porque não crê. Tudo é possível para o que? Tudo é possível para o que crê. Logo, nós não precisamos nem desenhar o versículo. Tudo é impossível, ou se torna mais difícil para o que não crê. Mas um contato com o poder, uma vez com esse contato, existe, ocorre uma transformação real e verdadeira. Então, quando nós olhamos, às vezes, para a prática da nossa vida, e olhamos e observamos que não estamos vivenciando, não estamos conseguindo apalpar, pegar, ter um contato mais próximo com esse poder. Isso não quer dizer que o poder parou de atuar. Jamais. Aqui, nós comentamos na quinta-feira, aqui existem ondas que estão transitando aqui. Ondas sonoras que estão passando aqui, atravessando esse prédio, por cima da nossa cabeça. E porque nós não vemos, nós falamos que não existe, que não opera, continua operando. Elas continuam existindo, está aí agora, fazendo com que o seu celular ou tablet funcione. Um poder invisível, e nem por isso nós o negamos. Mas o não contato com este poder celestial, jamais nós podemos dizer que ele não é atuante ou não existe. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem pegar, mesmo sem vivenciar, é preciso continuar crendo. É preciso continuar crendo. Jesus chega a dizer uma certa vez que feliz, bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem. Aqueles que não têm o contato direto, mas sabem que existe. Sabem que está ali aquele poder, que está cuidando e apoiando e sustentando a sua fé. É este poder que atua num campo qual essa visão ela não é capaz de ver. Por isso é que nós não vamos pegar, por isso é que nós não vamos enxergá-la com esses olhos, por isso que nós não vamos apalpá-la com essa mão. Nós podemos enxergar até a manifestação desse poder. Nós podemos até pegar a manifestação desse poder. Nós podemos até vivenciar a manifestação desse poder. Mas enxergá-lo com esses olhos físicos é impossível. E quando nós cremos, independente da visão a qual nós temos, nós estamos verdadeiramente apoiando a nossa fé no poder de Deus. Porque nós não estamos vendo, mas nós continuamos apoiando a nossa fé no poder de Deus. Existe sim, amados. Existe sim um poder que opera em uma dimensão a qual esses olhos não são capazes de enxergar. Esses olhos físicos não conseguem enxergar. Mas este poder existe. Este poder é real. Olha o que diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Aí mesmo em Coríntios 2, nós lemos o verso de número 5, agora o verso de número 9. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 2, 9. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano, ou seja, sentimento, o que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus está dizendo que tem coisas prontas em uma dimensão a qual esses olhos não conseguem ver. A palavra de Deus está dizendo que existem coisas prontas em uma dimensão a qual esses ouvidos não são capazes de ouvir. A palavra de Deus está dizendo que existem coisas prontas em uma dimensão a qual o sentimento, ou seja, não penetrou em coração, não houve sentimento humano que foi capaz de acessar essa dimensão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Olha, e como nós podemos então viver uma vida apoiada nessa fé? Como nós podemos então desfrutar de uma vida nessa terra apoiada nessa fé? Olha o que diz o verso de número 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Como então que nós temos acesso a esse poder? Através do Espírito, do qual nós nos tornamos. A palavra aí, perscruta, ela significa investigar, sondar, explorar, examinar minuciosamente. Essa dimensão, ela só pode ser adentrada, explorada, nos seus detalhes, através do Espírito. O Espírito qual Deus nos deu, a partir da obra bendita de Cristo Jesus. Hoje nós estaremos comemorando a Santa Ceia, a qual resultou nesta unidade de Espírito. Por conta desta obra de Cristo, nós nascemos de novo. E por conta desta obra de Cristo, nos foi dado acesso a desfrutarmos deste poder em espírito e em verdade. E eu acho bem interessante que quando Paulo vai escrevendo esta carta, e vai falando de coisas que esses olhos não veem, esses ouvidos não ouvem, e não penetrou nesse coração, ele fala no verso 11, que tem coisas que são comuns para o homem. Se você ler aí, você vai ver que ele diz, olha, tem coisas que são do conhecimento do homem, tem coisas que o homem tem acesso, por conta de ser homem. Aqui está falando do ser humano, homem, mulher, e por conta disso, o homem tem acesso a essas coisas do homem, ele tem conhecimento dessas coisas do homem. E não há nada de errado com isso, tá, amados? Para que fique bem claro, não existe nada de errado nós termos acesso às coisas do homem. Por exemplo, nós estamos pisando em um piso que era uma pedra. Por conta da tecnologia, o homem arrancou essa pedra bruta, posso falar do seu habitat natural, né? Tirou da rocha, cortou, poliu, e ela se transformou em um piso, para que nós pudéssemos enfeitar o prédio, ficou mais bonito, e para que nós tenhamos o conforto de não sujar os nossos pés. Então tem coisas que estão no acesso do homem e que não existe problema algum de o homem desfrutar delas. O próprio Senhor Jesus, ele desfrutou das coisas desta terra quando ele esteve aqui, sim ou não? Sim. Jesus comeu? E foi chamado de comelão, né? Se bem que nós comemos bem lá no domingo passado, né? Acho que se alguém olhasse ia chamar nós de comelão, não ia não? Jesus bebeu? Bebeu. Jesus foi chamado de beberrão.
Beberrão porque bebia muita água? Quem é chamado de beberrão porque bebe muita água? É chamado de pé de cana, né? Pau d'água, não é? Pé de cana porque é da cana que faz a cachaça. Então eles ligam uma coisa a outra. Olha o pau d'água. Pau d'água porque sai água da cana e faz a cachaça. E Jesus foi chamado de beberrão. Ele comeu, ele bebeu. Jesus, quando andou fisicamente conosco aqui nessa terra, ele andou de barco. Não andou de barco? Eu não sei se tinha navio grande naquela época, não me lembro, acho que não. O tamanho que a gente tem hoje, muito provavelmente. Acho que o maior foi a Arca de Noé, né? Mas Jesus andou de barco. Jesus, ele andou de barco, ele andou sobre as águas, desafiando a física quântica, né? Ele desfrutou das coisas dessa terra, ele se vestiu, ele usou roupa que eram as coisas dessa terra. Jesus, se viesse hoje, talvez ele fosse pedir um carro por aplicativo, né? Não vou fazer propaganda aí para as empresas de aplicativo, mas ele talvez usasse o aplicativo para se locomover. Talvez ele pegasse da nossa época um trem-bala, né? Dependendo da região que ele estivesse. Aqui nosso país só está na promessa, né? Mas um dia chega. Jesus, ele quando andou nessa terra, ele andou e entrou numa cidade montado num burrinho, que já é pregação de prosperidade. Vocês sabiam que esse burrinho que Jesus adentrou a cidade, ele é usado como pregação de prosperidade? Alguém diz mais ou menos assim: para vocês verem que nós temos que andar com carro zero, porque Jesus, quando teve o seu veículo de locomoção, o primeiro foi zero. Mas quando nós vamos estudar, o burrinho que nunca tinha sido montado, que foi o caso de Jesus, não tinha valor comercial, não valia nada, porque não era domado. Então essa pregação da prosperidade em cima dessa fala já cai por terra, porque não existia valor comercial no burrinho. Hoje, qualquer animal, se você pegar ele e for bruto, para trabalho ou para levar alguém, ele não serve. Ele só tem valor comercial depois de domado, depois de ensinado. Então, Jesus, ele não só andou num burrinho, como também andou com os burros, né? Andou com a galera meio cabeçuda, que o crucificou por conta da religiosidade. E se Jesus viesse hoje, teria uma galera meia burra que iria crucificá-lo por conta da placa da sua igreja, por conta do meu ministério. Que ministério? Que ministério é o seu, sujeito? Ministério sem Cristo? É nada, não tem poder, porque não tem amor. Muitos crucificariam ainda Jesus por conta da placa da sua igreja. Porque a placa da minha igreja tem um poder, rapaz, você não imagina. Se você for lá, sua vida muda. Desde quando placa muda alguma coisa? Nem quando coloca aí para evitar o excesso de velocidade ela funciona. Eu vejo um monte delas atropeladas aí, que o pessoal em excesso de velocidade passa por cima delas. Então, quando nós olhamos que existe um poder que opera em uma dimensão, amados, muito superior a essa que nós podemos ver, Jesus, ele se utilizou das coisas dessa terra que, por chamar assim doutrina, muitos impedem as pessoas de fazerem uso. Colocam como doutrina e colocam o nome de Deus, avaliando tais doutrinas, e colocam Deus de lado para obedecê-los, não para que eles sigam a Deus. Deus, ou Senhor Jesus, quando andou nessa terra, ele desfrutou das coisas inerentes a essa terra, porque ele estava fisicamente presente aqui. Então ele precisava dessas coisas, ele precisava fazer uso dessas coisas.
Jesus, ele precisava se utilizar das coisas que são conhecidas para o homem. Nós precisamos comer, nós precisamos usar roupa, nós precisamos de uma casa, nós precisamos de um carro para nos movermos de um local para o outro. Mas uma coisa, amados, presta bastante atenção agora. Uma coisa Jesus não fez. Jesus não tirou os olhos do invisível. Uma coisa Jesus não fez. Ele jamais tirou os olhos do invisível. Jesus comeu, bebeu, andou de burrinho, andou com os burros, andou na água, andou de barquinho, mas ele jamais tirou os olhos do invisível. O que Jesus não fez foi se esquecer que ele estava em um corpo, mas ele não era um corpo. O que Jesus não fez foi se esquecer que existia um governo que estava acima dele e que existia um poder que dirigia ele. O que ele não fez foi se desviar do Espírito e do poder de Deus. Jesus não tentou de forma nenhuma apoiar a sua fé em nenhum homem, nem nele mesmo. A palavra de Deus diz que, ainda que ele sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, se humilhando até a morte, e morte de cruz. Ele não tomou por usurpação. Eu continuo mantendo os meus olhos no invisível. Eu continuo contemplando o invisível. E eu não quero tomar o lugar de Deus. Apesar de ele ter orado por 3 vezes, Pai, no Getsemane, se tiver um outro jeito, Pai, se tiver uma outra maneira, para que eu não passe por isso, para que eu não beba desse cálice. Aí Jesus volta onde a sua fé estava apoiada. Porém, não seja feito conforme eu quero, mas como tu queres. Ergue os olhos de novo e volta a contemplar a dimensão do Espírito. Porque no Espírito ele sabia que o melhor era ele pagar o preço para que nós pudéssemos viver de novo. Ele não tirou os olhos do invisível. Jesus, ele se alimentou sempre da dimensão do Espírito. Jesus continuou sempre olhando para a dimensão do Espírito, ainda que vivendo fisicamente num corpo. Ele jamais deixou de contemplar a visão do Espírito, amados. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Quantas vezes nós, por relapso, nos esquecemos desta verdade? Quantas vezes nós pensamos que nós somos mais esse corpo visível do que um ser espiritual? Nós que recebemos esse poder espiritual, amados, nós temos acesso a esta dimensão. Nós que recebemos esse poder espiritual dado pelo próprio Deus, esse poder de nascermos seres espirituais, sermos gerados seres espirituais. Olha o que diz o verso de número 12, na sequência. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, ou seja, para que acessemos o que por Deus nos foi dado
gratuitamente. Gratuitamente. Grave bem isso. Não foi porque o pastor Adilson disse, não foi porque fulano disse, não foi porque Maomé disse, não foi porque existe uma placa bonita, um piso bonito, uma cor azul, verde, preta, amarela. Não. Foi porque Ele nos amou com o seu amor e quis dividir a sua glória. Custou a vida do seu filho. Custou viver por toda a eternidade em uma. Custou negar a sua divindade. Custou caro. Muito caro. Tem um cântico que nós cantamos aqui que nós nunca vamos saber o preço. Eu acho que deve vir daí que presente não se fala o preço, né? Foi um presente de Deus para nós. Nós nunca vamos saber o preço. Nós tomamos um cuidado de dar um presente para alguém e tirar o valor. Jesus tomou todo cuidado para que nós nunca soubéssemos o preço de sermos gerados em espírito e em verdade. Nós não recebemos o espírito do mundo. Nós recebemos um Espírito, amados, que acessa as riquezas insondáveis de Deus. Só no Espírito isso é possível, amados. Gratuitamente, Ele nos deu esse presente. Com qual dimensão nós temos nos relacionado? Com qual dimensão nós temos nos relacionado? Nós, como seres espirituais que somos, nós precisamos manter, amados, uma sintonia vibratória com a dimensão espiritual. Por isso que existem verdades que nós precisamos nos apegar com firmeza, porque senão as circunstâncias, as coisas desse tempo passageiro nos roubam numa facilidade desta dimensão e nos traz para um mundo de trevas, aonde Jesus já nos resgatou. As coisas passageiras desta terra roubam a sintonia nossa com essa vida espiritual, porque somente através dessa sintonia, desta mesma sintonia vibratória, é que nós somos capazes de manifestar do verdadeiro reino, amados. Esta é a função da igreja, não a igreja enquanto pessoas aqui, mas a igreja espalhada por todo esse universo. A igreja que não tem feito o seu papel de ligar os céus à terra e a terra aos céus, através do Espírito. Nós, como igreja, precisamos contemplar muito mais a dimensão espiritual. Sabe o que se preocupa? A igreja? Se a saia da irmã está muito curta, se ela está de brinco, se o irmão veio pregar de gravata ou sem gravata, quanto eu oro, quanto eu leio a Bíblia, quantas vezes eu venho na igreja, quanto eu deixo de vir. Olha com que se preocupa a igreja de Cristo, com o tanto de membros que ela tem, como carta de recomendação. Você acredita que até hoje ainda tem isso? Quem aqui veio de outra igreja, de outra comunidade, e já está aqui com a gente há algum tempo? Bastante gente veio. Vocês trouxeram carta de recomendação? Desrecomendação. Seria essa a verdade, nós não seríamos recomendados, né? Nós não seríamos recomendados por alguns, e tem alguns que mandam a carta não recomendando aquela ovelha, hein? Manda para o inferno, essa aí não tem recuperação. O pastor aqui tem coragem. Um quadro de dizimista e ofertante.
A vergonha daquele que não pôde dizimar e ofertar naquele mês. Está lá, os dizimistas colocam um quadro de cor diferente, tá? Para que ninguém se engane. Então vamos supor lá que um quadro é verde e o outro é azul. Então, onde está o... Não, é preto, né? Que não é dizimista, o quadro é preto. Brincadeira. Azul. Está lá, azul. Quando você já vê o nome de alguém lá falar, não dizimou esse mês. O sujeito entra dessa. Veja com que a igreja se preocupa, e muito pouco em acessar a dimensão espiritual a qual nós fomos habilitados. Quem tem carteira de motorista sabe o que é ser habilitado. Aquele que está apto a exercer a função dele. Se você tem a carteira só para carro, você só pode dirigir carro. Mas se você é habilitado, carro, caminhão, carreta, não sei mais o que aí, se a sua habilitação é para isso, você tem autorização, você foi preparado, você está pronto, apto para conduzir. Então a palavra de Deus diz que nós recebemos um Espírito vivificante, o qual nos habilitou a sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito que faz, amados? A letra mata, e o Espírito vivifica. Vivifica significa aquele que gera vida, aquele que dá vida, aquele que torna a dar vida. Então existe uma dimensão a qual nós precisamos contemplar com esses olhos que não são capazes de enxergar.